Bom dia para você que está aqui na igreja, bom dia, ou boa tarde ou boa noite para quem está assistindo pelo YouTube e boa noite para quem está assistindo pelo Zoom, no nosso culto online. No domingo passado, que foi o último domingo do ano, nós falamos sobre a fé. Pegamos o texto de 1 Coríntios 13, versículo 13, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, porém o maior deles é o amor. E eu me propus a falar sobre esses três temas. Eu achei que seria apropriado falar sobre esses três temas nesse tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Paulo fala agora, pois, agora nesse tempo entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda. São três coisas essenciais para a gente viver uma vida que agrade a Deus. E falamos no domingo passado sobre a fé, em cima do texto de Hebreus 11, Hebreus capítulo 11. Hoje nós vamos falar sobre a esperança, Eu acho que é um tema muito apropriado para a gente falar no primeiro domingo do ano, Esperança. E nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, ok? 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Você pode acompanhar aí. Eu vou estar lendo numa versão um pouquinho diferente da que vocês têm em mãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Vamos ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem falado já esta manhã. Muito obrigado porque, como vimos aqui, através de diversos testemunhos, o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado, e eu te louvo por isso. E agora que nós vamos meditar em cima da Tua Palavra, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia, para que o Senhor fale ao meu coração e ao coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Em 1999 foi lançado um filme, muitos aqui conhecem, que se tornou um clássico em toda a história do cinema. Ele teve vários elementos que fizeram dele um clássico hoje, e que influenciaram aí toda uma geração de cineastas e roteiristas, pessoas que trabalham no mundo do cinema. Os efeitos especiais, eles foram inovadores, a maneira como o filme se desenrola foi cativante, eles dão poucas informações e você vai sabendo aos poucos o que está acontecendo, e na medida certa criando aquela tensão, aquela curiosidade, não demais para você não ficar frustrado, não entender nada e parar de assistir o filme. E eles foram fazendo isso de uma forma muito interessante, e de maneira que você só consegue entender o que está acontecendo mesmo no filme do meio para frente. Então tem todos esses elementos. Além disso, a história, eles conseguiram pegar um tema muito manjado, mas conseguiram fazer essa narrativa de uma forma muito interessante. Eu estou falando do filme Matrix,
Muitos aqui já assistiram, quem não assistiu eu recomendo, é muito bom. E a Matrix, na verdade, é uma realidade virtual na qual as pessoas vivem. E qual que foi a temática que eu falei que é muito manjada? Os homens criaram as máquinas, os robôs, a inteligência artificial, e essas máquinas foram evoluindo, foram ficando mais inteligentes até se tornarem inteligentes o bastante para pensar por si mesmos e não quiseram mais servir à vontade dos homens. E se rebelaram, e houve uma guerra entre os homens e as máquinas venceram, mas havia uma última resistência que ainda fazia incursões ali na Matrix, nessa realidade virtual, e na esperança de reverter a situação, né? E nessa resistência, um dos personagens principais do filme é o Morfeu, Morpheus. Antigamente a gente traduzia, né, realmente fazia o nome traduzido. Hoje é costume, por exemplo, não fala mais super-homem, né? Fala Superman. Então, o Morpheus, ou Morfeu, ele é um dos personagens principais, ele é um capitão de uma nave que fazia incursões na Matrix, e havia uma profecia de que um homem nasceria e que ele ensinaria os outros homens o segredo de se libertar da Matrix, e os homens finalmente venceriam essa guerra. E o Morfeu, ele vive a vida dele, ele dedica a vida dele para achar essa pessoa. E tudo que ele faz é movido por esse desejo, por essa esperança. E ele não via coincidência em nada, ele via providência, ele não via acaso, ele via propósito em tudo que acontecia. E é muito interessante, porque todas as ações dele são pautadas por essa esperança que ele tinha, que ele ia encontrar essa pessoa e que a guerra ia finalmente acabar. Não vou dar mais spoilers, quem não viu pode ir assistir, é muito interessante. Se tiver paciência, né? A Alessandra, por exemplo, ela já assistiu umas, sei lá quantas vezes, ela não entende nada até hoje. É um filme... Não digo isso de forma... né? Não tem mais, né? Mas é porque, não, na verdade, ela não tem paciência para ficar assistindo e esperando as informações no momento certo. Aí ela perde uma informação crucial ali. E aí, enfim. Vocês entenderam. Bom, ao meditar sobre esse tema, eu percebi que a esperança é o combustível do motor que nos impulsiona. A esperança é o combustível do motor que nos impulsiona. Sem ela, nós paramos, nós não temos a motivação para fazer absolutamente nada. Não é isso? No trabalho, por exemplo, nós enfrentamos muitos desafios, não é? No trabalho. Por que nós continuamos? Porque nós temos a esperança de um retorno. Nós temos a esperança de receber ali o dinheiro, o salário, que vai ser aquilo que vai pagar pelos nossos sonhos, pelo nosso conforto, pelas nossas necessidades, não é isso? Então, nós suportamos, porque nós temos essa esperança. Ninguém trabalharia se não tivesse a esperança de receber. Muito pouca gente, o mínimo que seja. Por que nós investimos tanto na vida dos filhos? Porque nós temos a esperança de ver o retorno desse investimento. E aí a gente não está falando de um retorno financeiro, a gente quer ver os nossos filhos pessoas produtivas na sociedade, contribuindo, sendo luz nessa sociedade, né? Fazendo uma diferença. Nós investimos nas vidas dos nossos filhos porque nós temos esperança, né? A gente investe tempo, dinheiro e esforço nos estudos, nos projetos, nos empreendimentos. Por quê? Porque nós temos a esperança de colhermos frutos desse investimento. A esperança ela está na base de tudo que nós fazemos, e sem ela nós não viveríamos, pelo menos não uma vida com propósito, ou uma vida significativa. Talvez seja por isso que o mal da atualidade seja a depressão, porque ela mata a esperança. A depressão mata a esperança porque
ela anda de mãos dadas com a desesperança, a falta de perspectiva. E o que ela faz? Ela cega as pessoas e elas não conseguem ver as oportunidades que estão na frente delas. Elas não conseguem ver as coisas boas que Deus proporciona e nos dá. Elas são cegas para isso. É por isso que a gente precisa estar atento à depressão e seus desdobramentos, porque uma pessoa sem esperança é uma pessoa que perde o desejo de viver. Então, a desesperança ela pode levar à morte, né? De várias formas, a gente tem que estar atento. Jesus, no entanto, ele veio para que a gente tivesse uma vida abundante. É isso que diz em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É por isso que Deus fez o primeiro movimento em nossa direção, fazendo algo que nós não teríamos condição de fazer. O versículo 3 do texto que nós lemos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Foi Deus que fez isso. Ele toma a iniciativa e vem ao nosso encontro. E isso é motivo de termos esperança. Quando nós pensamos que Deus toma a iniciativa e vem ao nosso encontro, a gente pode ter esperança, né? E a nossa regeneração, ela é consequência de um ato de grande misericórdia de Deus. Já foi falado aqui, o Marcelo já falou isso aqui. Misericórdia tem a ver com nós não recebermos o que merecíamos, né? Nós não merecíamos essa regeneração. O que quer dizer ser regenerado? É nascer de novo, é renascer novo, é começar uma vida com uma maneira totalmente diferente de se pensar e de se viver. E agora, vivendo segundo a vontade de Deus. Então, nós somos regenerados segundo a misericórdia de Deus. Não tínhamos nenhum merecimento, não temos nenhum merecimento nesse processo. Mas por que é necessário essa regeneração? Porque a nossa maneira antiga de pensar, ela não consegue produzir esperança. Efésios 2, versículo 12, diz o seguinte: Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A nossa esperança, gente, ela diz respeito às realidades espirituais e nós não temos como aprender ou entender, compreender essas realidades espirituais de forma natural. Às vezes a gente quer convencer uma pessoa de uma coisa que para nós é tão clara, mas não funciona, porque a pessoa que não tem a capacidade de ver a realidade espiritual não vai entender. 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que nós precisamos ser regenerados, para que a gente possa pensar de forma diferente. Quando somos regenerados, nós somos introduzidos a uma nova lógica e percebemos que o que nós pensávamos ser lógico, na verdade, é ilógico. Nós falamos um pouco disso aqui na mensagem sobre fé. Quem não assistiu pode acessar lá no canal da CPC no YouTube, está lá. Não se compreende o Deus Todo-Poderoso e Soberano com as mesmas categorias de pensamento que nós usamos para entender Nietzsche, para entender Sócrates, para entender Freud, para entender Karl Marx. São coisas diferentes. Deus se discerne espiritualmente. Porque a nossa esperança vem de Deus, ela é viva, é isso que o texto diz. Nós fomos regenerados para uma viva esperança. E aí eu fiquei pensando, quais são as características de algo vivo? E fui pesquisar. Eu percebi o seguinte, que normalmente o conceito de vida que nós temos, ele é muito intuitivo, operacional, ou seja, nós conseguimos separar o que é vivo do que não é vivo. Mas definir vida é objeto de muita discussão. Então, eu peguei algumas características de seres vivos. Essa não é uma lista definitiva, ela cabe outras características, e nós temos aqui a presença da nossa pastora médica, que vai poder falar isso com muito mais propriedade do que eu.
mas ela é uma lista que tem algumas características de seres vivos. E eu fiquei meditando em cima dessas características para ver como a nossa esperança ela pode ser viva, porque a Bíblia diz que ela é uma viva esperança. Bom, uma característica de seres vivos é a organização. E aqui eu vou ler, depois eu posso passar essa fonte aqui, de onde eu tirei isso aqui. Os seres vivos são altamente organizados, significa que eles contêm peças especializadas e coordenadas. Todos os organismos vivos são constituídos por uma ou mais células, que são consideradas as unidades fundamentais da vida. Até os organismos unicelulares são complexos. Dentro de cada célula, os átomos formam moléculas, que formam estruturas e organelas celulares. Nos organismos multicelulares, as células semelhantes formam tecidos. Os tecidos, por sua vez, participam criando órgãos, estruturas do corpo com função distinta. Os órgãos trabalham em conjunto, formando os sistemas orgânicos. Bom, o que isso tem a ver com a esperança viva, né? Eu penso que a esperança ela tem que produzir em nós essa organização. Nós vemos que o que acontece na nossa vida não é uma série de eventos aleatórios, que formam um emaranhado de acontecimentos, cuja única ligação entre eles é a cronologia. Uma coisa acontece depois da outra. Não é assim. Deus está fazendo uma obra em nós. E absolutamente tudo está no controle dele e coopera para esse projeto que Deus tem para a gente. Olha só Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há uma organização na nossa vida. E a esperança, ela produz essa certeza. E também, 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Há algo acontecendo em nós de forma muito organizada, e Deus está no controle disso tudo. Uma segunda característica dos seres vivos, metabolismo. A vida depende de um grande número de reações químicas interligadas. Essas reações possibilitam o trabalho dos organismos, desde a locomoção ou captura de presas, como também o crescimento, reprodução e a manutenção da estrutura dos nossos corpos. Os seres vivos devem usar energia e consumir nutrientes para realizar as reações químicas que sustentam a vida. A soma total das reações bioquímicas que ocorrem no organismo é chamada de metabolismo. Bom, e a viva esperança? A viva esperança, ela produz em nós a energia para que nós cumpramos a nossa missão, para que nós suportemos as lutas e dificuldades e consigamos exercer o papel de sermos sal e luz no dia a dia, que é o que Deus colocou para a gente. Isso nos trará crescimento, o que inevitavelmente também dará frutos que serão vistos em nossas vidas e na vida de outras pessoas. 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Uma terceira característica, isso que eu achei bem interessante, dos seres vivos, é o que se chama de homeostase. Os organismos vivos, eles regulam seu ambiente interno para manter a variação relativamente estreita de condições necessárias para o funcionamento celular. A homeostase, ela é essa capacidade do organismo regular a sua temperatura interna diante das variações de temperatura externa. Quando a temperatura esquenta, a esperança viva produz em nós as condições ideais para que não sejamos afetados pelo que vemos. Está tudo quente, a cozinha esquentou mesmo ao nosso redor, né? Mas nós caminhamos pela fé, enxergando com os olhos da fé. 2 Coríntios 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Então a viva esperança produz isso em nós. Uma quarta característica, crescimento. Os organismos vivos possuem crescimento regulado.
As células individuais aumentam no tamanho e os organismos multicelulares congregam suas muitas células através da divisão celular. Você mesmo começou como uma única célula e agora você possui aí dezenas de trilhões de células no corpo. A esperança viva trabalha em nós o crescimento e faz com que amadureçamos na fé. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E ainda 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma quinta característica dos seres vivos, reprodução. Os organismos vivos, eles podem se reproduzir para gerar novos organismos. Pode ser uma reprodução assexuada ou envolvendo um único organismo, ou sexual, requerendo um casal. Nós somos chamados a darmos fruto. Há diferentes tipos de frutos, certamente, mas todos eles têm a ver com a salvação ou a edificação do próximo. A esperança viva produz em nós esse fruto. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. E uma última característica dessa lista, que como eu falei, não é uma lista definitiva, tem mais coisas aqui, mas uma última característica é a reação. Os organismos vivos, eles apresentam uma certa irritabilidade, significando que eles respondem aos estímulos ou alterações no ambiente. Por exemplo, você retira a mão e rapidamente de algo que você encostou e está quente, né? Muitas plantas, elas se voltam para o sol, em direção ao sol. E organismos unicelulares, eles podem migrar em direção a uma fonte de nutrientes, ou afastar-se de uma substância química que é nociva. A esperança viva, ela nos leva a ter discernimento espiritual. Nós devemos saber o que causa nosso crescimento e investir nessas coisas. Assim como deixar de lado, deixar para trás aquilo que pode nos afastar de Deus. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Está vendo como é que as coisas começam no pensamento, né? Ainda Romanos 16, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Nós somos chamados a nos desviar de certas pessoas, certas coisas. Então a esperança, ela vai produzir essas coisas na gente. Bom, nós falamos no último domingo sobre como a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, certo? E nós vimos que essa definição, ela só faz sentido quando enxergamos a partir da perspectiva de Deus. É preciso que haja uma transformação da nossa mente para que sejamos renovados e passemos a ver as coisas da perspectiva de Deus, senão a gente não consegue ver. Assim entendemos que a fé transcende a realidade natural, ou seja, aquilo que conseguimos ver, entender e explicar. E é justamente essa fé que nos faz exultar em meio às provações, conforme o versículo 6 que nós lemos. Diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Num primeiro momento, como outras partes da Bíblia, pode parecer ilógico, né, você exultar em meio às provações. Mas exultar em meio às provações não quer dizer que alguém fica feliz porque está passando por provações. Não é isso que o texto diz. Pelo contrário, ficar triste faz parte do processo. Faz parte. Essa ideia de que a gente não pode ficar triste, isso não é bíblico. Nós somos pessoas com emoções
e nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar abatidos. Mas os olhos da fé, eles nos fazem ver o todo. E quando nós vemos o todo, nós vemos o resultado final. E é aí que acende a esperança em nós. E é nessa esperança que nós exultamos. Não é nas dificuldades, é na esperança. Quando vista da perspectiva correta, a tristeza e os momentos difíceis, eles se tornam menores do que o que nos espera no final. E aí nós podemos ter esperança. Há exultação em meio à tristeza, e mais uma vez nós vemos que isso só faz sentido quando temos uma mente transformada, para que nós possamos enxergar com os olhos da fé. E essa esperança que nós temos, gente, ela não vai nos fazer passar vergonha. Já viu aquele sentimento de assim, com medo de passar vergonha? Por exemplo, alguém te pede uma indicação de algum profissional. Aí você gosta da pessoa e indica, mas você fala, não, tomara que não pisa na bola. Porque é ruim, né, quando você indica alguém, aí a pessoa fala, não, aquele cara, não sei o quê. É muito ruim isso, a gente passa vergonha. Bom, a nossa esperança não nos faz passar vergonha. Nós não vamos passar vergonha. Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Esse versículo aqui é fantástico. Versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Gente, eu já estive em vários velórios, como a maioria de vocês, imagino, também já esteve, de gente crente e de gente não crente. Eu sou muito observador, né, nas situações assim. Vocês já perceberam a diferença? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. É nítida a diferença entre um velório de um crente e um velório de um não crente. E o fator diferenciador é justamente a esperança. Prestem atenção nisso, se não prestaram ainda. 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança acha que acabou ali, não valeu, ok, o que valeu a pena? Acabou tudo aqui. Nós sabemos que não acabou, que na verdade é o início da verdadeira vida, né? Nós somos guardados pelo poder de Deus, pela fé, com o objetivo final de obtermos a obra da salvação, premeditada e executada por Deus, conforme os versículos 5 e 9 do texto que nós lemos. Olha só, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 5. Versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós temos que aprender a viver com o nosso coração nas coisas do alto. Para mim, o lema da OLX nunca foi tão pertinente para nós. Qual que é o lema da OLX? Desapega. Não é isso? Desapega. A gente tem que aprender a desapegar das coisas desse mundo. Se tem uma coisa que eu quero aprender em 2021 é mais sobre isso. Como desapegar de coisas que a gente às vezes acha que é tão importante. E quando a gente vai num velório, a gente não pensa nessas coisas. Está em um bom lugar de você saber o que é importante, é num velório. A Bíblia diz que há mais sabedoria num velório do que numa festa. Né? Olha só, Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram
e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. As nossas provações na vida, elas redundarão em louvor, glória e honra. É isso que o versículo 7 do texto que nós lemos diz. Fica claro pelas Escrituras que nossa esperança está no porvir, quando formos manifestados com Cristo em glória. No entanto, eu penso que isso não pode fazer com que passemos por essa vida com uma atitude derrotada, resignada. Como nós lemos, Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. Ele está falando dessa vida aqui agora. Eu confesso para vocês que eu estou pesquisando, pensando, meditando, lendo a respeito disso, porque eu quero entender como que funciona essa vida abundante, com uma esperança que está no porvir, mas uma vida abundante aqui. Então isso às vezes dá um tilt na minha cabeça. E eu prometo que, à medida que eu for descobrindo as coisas, eu vou compartilhando. A gente vai conversando a respeito disso. Mas fomos chamados para uma vida abundante aqui. Então, que não tenhamos essa atitude, mas é assim mesmo, porque quando a gente estiver no céu... Não, a gente tem essa esperança, mas aqui também a gente tem uma vida abundante. Então, vamos descobrir o que é isso, né? A gente está nesse caminho juntos para descobrir isso aí. Uma coisa não exclui a outra. A vida abundante aqui certamente inclui os momentos difíceis, pois Jesus disse que eles fariam parte da nossa caminhada, certo? Jesus falou. Mas eu penso que é justamente a perspectiva correta que vem quando olhamos a vida com os olhos da fé, que produz a esperança, que faz a vida aqui ser abundante. Pois quando nós sabemos o futuro, o presente muda de significado, justamente por causa da esperança, né? Para terminar, eu gostaria de recapitular algumas verdades que nós falamos aqui. Primeiro, nós fomos regenerados por Deus, por sua misericórdia, para uma esperança que é viva. Essa esperança viva, ela vem mediante a fé e causa exultação em meio às provações e resulta na salvação da nossa alma. E para que tenhamos essa esperança, nós precisamos colocar nossos pensamentos nas coisas do alto, pois somente o Senhor pode fortalecer a nossa esperança. E eu queria com isso, com o intuito de fortalecer a nossa esperança, que nós terminássemos lendo alguns versículos sobre a esperança que a Bíblia nos dá. Jeremias 17, versículos 7 a 9. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Se 2021 está prometendo ser um ano tão difícil quanto 2020, isso aqui para nós é uma palavra muito pertinente. A gente não se perturba no ano de sequidão. A gente continua, na verdade, dando fruto. Não foi isso que nós falamos aqui? O testemunho que Abel deu aqui? Que nós caminhamos na contramão da pandemia? Olha os frutos que foram compartilhados aqui. Porque a nossa esperança está no Senhor. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança não pode ser só nessa vida, não. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Precisamos ser pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos 15, 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Hebreus 6, versículos 11 e 12. Desejamos, porém,
continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. E Hebreus, ainda no capítulo 6, versículos 17 a 20. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E para terminar, Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, é bom saber que nós podemos confiar no Senhor e que podemos ter esperança em meio às dificuldades, saber que essa esperança ela não nos decepcionará, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por isso, e que nós possamos, nesse ano que está começando, nós possamos viver isso de forma clara, para que a nossa vida seja um exemplo para aqueles que ainda não conhecem o Senhor e, portanto, não têm essa esperança da qual nós falamos aqui. Louvo ao Senhor e te agradeço por essas realidades, por essas verdades que o Senhor tão graciosamente nos mostra. Oro agradecido em nome de Jesus. Amém.